aqui com o tempo. Tá, vamos continuar a nossa discussão. Na vez passada a gente já discutiu um pouquinho sobre a técnica de contagem de potências para poder identificar os gráficos potencialmente problemáticos na teoria de campos. Vou rever alguns pontos sobre essa discussão, mas acho que eu consegui implementar isso de forma um pouco mais geral agora. Bom, isso daí fazia parte de um programa, essa identificação dos gráficos potencialmente divergentes via contagem de potência. Faz parte de um programa que a gente chama de programa de renormalização perturbativa, que é um esquema sistemático. Eu coloquei isso daí escrito em termos de 4 passos, né? Primeiro é identificar os gráficos problemáticos, em seguida parametrizar as divergências ultravioletas em termos de algum regulador ultravioleta. Na sequência, adicionar uma lagrangiana de contratermos e definir o que a gente chama de lagrangiana-Baer e parâmetros Baer. E no final das contas, calcular as funções de Green e as quantidades que são obtidas a partir delas, a partir da lagrangiana-Baer, mas expressando o resultado em termos dos parâmetros que aparecem na sua lagrangiana original. No final das contas, a gente vai ter uma função de Green finita. Então, a gente expressa os resultados em termos dos parâmetros que aparecem na lagrangiana original. O nosso resultado para a função de Green é um resultado finito. A gente consegue eliminar as divergências. Esse procedimento deve ser implementado ordem a ordem em termos de perturbação. E a gente discutiu também que uma teoria é renormalizável se você consegue absorver todas essas divergências em termos de um número finito de contratermo. Tipicamente já aparece na sua lagrangiana original. Você tem uma teoria não renormalizável, a cada ordem de teoria de perturbação você vai se deparando com novas divergências. Isso pede a inclusão de novos contratermos. Então você não vai ter onde reabsorver esses parâmetros que aparecem nos contratermos, e você vai ter uma teoria que vai envolver uma série de coeficientes, uma série de constantes que não estão relacionadas com um parâmetro físico, ou então você precisaria de uma série. Oi? Te dou liberdade Te dou liberdade demais. Você precisaria, por exemplo, se você tem que incluir infinitos contratermos, significa que você vai ter infinitas constantes, precisa de infinitos experimentos para fixar todas as constantes. Infinitos parâmetros. Outra forma de olhar isso é que você pode, com uma função com infinitos parâmetros, você pode ajustar qualquer coisa, no princípio, e logo a sua teoria não está prevendo nada, não tem nenhum poder preditivo. Mas deixa eu continuar um pouquinho com a discussão da contagem de potências. Bom, como eu mencionei, o grau de divergência superficial é definido como a potência de momento que aparece no numerador, menos a potência de momento que aparece no denominador de um dado gráfico, a integral de um dado gráfico, levando em conta que os elementos de integração do espaço de Fourier, eles entram nessa conta, eles contribuem como, por exemplo, um elemento de integração em d dimensões contribui com um saldo de mais d no denominador de uma expressão, um dado integral associado com um gráfico de Fourier. Ok? Vamos considerar um gráfico com as seguintes características. Um gráfico dado, vamos colocar aqui, dado um gráfico de Feynman, dado um gráfico com as seguintes características. Vamos supor que esse gráfico ele contém um certo número i k de um dado tipo de esse número corresponde ao número de linhas internas de um dado tipo k, já explico o que significa isso. Isso aqui associado com o número de linhas internas
internas, sendo que esse número K aqui, ele corre de 1, 2 e até onde apareceu na sua teoria. Isso daqui está associado com o comportamento do propagador. Então aqui basicamente uma linha interna desse tipo vai estar associada com o propagador no regime ultravioleta da forma 1 sobre P elevado a K. Então se eu tenho um propagador que vai com 1 sobre P, o número de linhas associado com esse tipo de propagador vai ser o que vai denominar de I1. A gente tem propagador que vai com 1 sobre P2, o número de linhas a gente denomina de I2 e assim por diante. Ok? Esse gráfico ele contém o número de vértices, eu vou denotar por VL, número de vértices. De um dado tipo L, sendo que esse L vai de 0, 1, 2 e assim por diante. Tá ok? Não necessariamente você precisa de todos esses valores, né? Você pode ter, o seu gráfico pode não ter nenhuma linha interna com propagador do tipo 1 sobre P3. Basta você fazer com que o número I3 seja igual a 0. Tá ok? Esse daqui está associado com vértices que se comportam com uma certa potência de momento no regime ultravioleta. Tá ok? Então um vértice que se comporta com uma certa potência L de momento no regime ultravioleta. O número de vértices que aparece no dado gráfico vai ser representado por VL. Então, por exemplo, uma teoria lambda F4 usual. Ok? Os vértices são basicamente constantes, então não dependem de nenhuma potência, quer dizer, depende de potência zero de momento. Tá ok? Isso significa que V1, V2, V3 e assim por diante, tudo isso é igual a zero. E o único número de vértices que é diferente de zero seria o V0 nesse caso. Tem um VL com L diferente de zero associado a ter acoplamento derivativo, né? Isso. Mais pra frente a gente discute um pouco sobre esses acoplamentos derivativos. Em geral são problemáticos. Quer dizer, em muitos casos são problemáticos. E por fim, esse gráfico contém um certo número L de loops. Número de loops. Tá ok? Essas são as características do nosso gráfico. A esse gráfico, pelas regras de Feynman, a gente associa uma determinada integral. Ok? E com essa característica a gente consegue esboçar qual é a forma dessa integral, pelo menos no regime ultravioleta. Vou pegar aqui uma integral associada com esse tipo de gráfico. Eu tenho um I fresco, tá ok? Uma integral desse tipo. Vocês devem se lembrar que no regime ultravioleta, vamos pegar aqui uma integral no regime ultravioleta, né? Para cada linha, para cada loop, a gente vai ter uma integral, certo? As regras de Feynman dizem isso. A gente vai fazer uma integral para cada momento independente. Cada momento independente significa cada loop. Ok? Então a gente vai ter uma integral para cada loop, ou seja, uma integral em D. Vamos pegar em D dimensões, tá ok? Assim é característica. D dimensões. Está considerando um gráfico em D dimensões. Uma integral em D de P elevado a L. Tá ok? Tá. Uma integral para cada potência para cada loop, certo? Cada vértice vai contribuir com um fator no numerador. Então a gente vai ter um produto de vértices. Vou colocar aqui um produtório em N, tá ok? De P
L elevado ao número de vértices correspondente. Certo? Tá. Se você tiver uma teoria que não tem nenhum acoplamento derivativo, esse numerador vai basicamente dar um 1. Todas as potências vão dar... Porque o velho vai dar 0, né? Velho vai dar 0. E por fim, bom, velho dá 0 para L maior que 1. Para L é diferente de 0. L é diferente de 0, mas vai dar 1 para L igual a 0, então basicamente vai dar um fator numérico ali. Tá? E no denominador, no denominador da expressão, a gente tem algo do tipo um produtório em K, PK elevado ao número de linhas internas correspondente a cada um desses tipos, a cada tipo de propagador. Tá ok? Bom, com essa expressão fica fácil calcular qual é o grau de divergência superficial. Basicamente é o saldo numerador menos denominador. Ou seja, o grau de divergência superficial é igual a D vezes L mais um somatório em L, que é um produtório, posso trazer para esse na forma de um somatório. Tá ok? Um somatório de L VL menos um somatório em K K que multiplica IK. Tá ok? Essa expressão ela já é bastante geral, mas vamos só simplificar, vai estar carregando mais variáveis do que a gente precisa. Vamos utilizar aquela relação topológica. L menos 1 igual a I menos V, onde tanto I quanto V denotam o número total. Então isso daqui é uma soma, isso daqui é uma soma em K de IK, e isso daqui é uma soma em L de VL. Tá ok? Usando essa relação aqui, a gente pode reescrever o grau de divergência superficial na forma D vezes 1, certo? Mais uma somatória em K de D menos K menos uma somatória em L D menos L VL. Tá ok? Essa é a expressão geral para o grau de divergência superficial de uma teoria arbitrária. A independência da teoria, independente do modelo que você está trabalhando. Basta você identificar quais tipos de propagador você vai ter na sua teoria, consegue identificar quais Is são diferentes de zero, e basta identificar quais tipos de vértices você tem na sua teoria, e com isso você identifica quais Vs são diferentes de zero. Se a gente está querendo ter... Tá certinho? Tá. Se a gente está querendo ter uma situação de que não aumente a tua contagem de potência de acordo com o número de vértices, né, que é o que a gente quer, a gente tem que fazer aquele caso sumir, né? Isso. Não, então, aí a discussão é que aí isso daqui basicamente serve para você olhar para um gráfico E dizer. você consegue identificar se ele vai ser divergente ou não. E daqui a gente tira o seguinte critério: del maior ou igual a zero, divergência. E del menor que zero, convergência.
superficial, né? Lembrando que você pode ter algum subgráfico divergente. Okay. Eu dei até um exemplo na semana passada, que no caso de uma teoria lambda φ4. Se o saldo de momento... Esse gráfico, por exemplo, se você fizer a contagem aqui para o gráfico como um todo, você vai obter um valor positivo, mas você tem um subgráfico divergente aqui. É sempre a contagem de momento do numerador menos do denominador. Isso. Mas se ele for maior ou igual a zero, quer dizer que você tem potências em P positivas, né? Sim. Mas isso, quando B limite o V, é... Não, porque basicamente você tem isso aqui, né? infinito, né? Basicamente você vai ter mais ou menos uma integral de P elevado a delta, digamos assim. Mas se o delta for positivo, o B diverge. É isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. Ah, maior que zero. Você tem toda a razão. Ok? Eu tô confundindo com aquele se for menor do que 4, que a dimensão é renormalizável. Você está falando da da dimensão de massa, do acoplamento, alguma coisa assim, não? tem que ser... Se era menor do que... Bom, eu vou falar ainda hoje sobre a dimensão de massa do acoplamento. É porque é diretamente relacionado com isso, né? Sim. Você tem que tomar um pouco de cuidado, mas quando chegar a hora eu falo. Quando eu falo dependência em V, na verdade. Quando eu falo dependência em V. Sim, entendi. Essa foi a pergunta que eu fiz, né? Como é que a gente conseguia? Aí você tem que... Até aqui a gente tem, dado um gráfico, a gente pode fixar I, calcula I e calcula V, você obtém o valor de delta. Você consegue tirar isso daqui. Para você agora levar a discussão para aquela questão de dependência em V, a ideia é eliminar a dependência das linhas externas. Internas. Isso vai expressar as linhas internas em termos dos vértices e das linhas externas. Você vai obter uma expressão que depende de linha externa e depende de V. Por que isso? Porque dado um gráfico, você fixa o número de linhas externas. Você aumentar a ordem perturbativa não mexe no número de linhas externas, mas mexe tanto no número de linhas internas quanto no número de vértices. Tá. Então a ideia é deixar dependente só de um desses parâmetros que você está mudando conforme você aumenta a ordem perturbativa, para poder ter uma noção absoluta, porque senão a gente pode aumentar a ordem perturbativa em que vai aumentar o número de vértices, mas de repente diminui o número de linhas. Entendeu? O que eu te perguntei é se dá para ver daí direto, mas claro que não. Não, a gente ainda tem que daqui tirar. Só que aí, isso daí eu não consegui fazer de forma independente de modelo. O quê? Porque aquelas relações Usar aquelas envolvem relações XV, né? Porque aquelas relações topológicas, elas envolvem... Do lado direito, Do lado direito é relação XV, topológica, né? Quer dizer, do lado coisa... esquerdo é independente de modelo. Do lado direito aí já é problemático. Depende do tipo de vértice que você tem na sua teoria. Mas você pode fazer a mesma coisa, né? Mas Vértice com campos você do tipo... mas fica aí feio. Fica complicado. O Francisco quer falar também. Essa é uma coisa. Se o delta for igual a menos 1, você vai ter 1 sobre P. Não, Você calma aí. divide, Não. Ou não? Se o delta sendo igual a zero, significa dp sobre P. Delta igual a zero. O delta igual a menos 1 já é isso daqui. Aí já é convergência. A potência do dp também conta, sacou? O delta igual a zero é divergência logarítmica. O delta igual a 1, divergência linear, divergência quadrática, assim por diante. Onde naquela fórmula você pegou o saldo... É que você pegou o saldo de momento do numerador menos o saldo de momento do denominador. Isso. Sim. Eu considero o DP também. Considerando o DP também. D vezes L. Mas aí tem aquela questão, o dp... De passar em coordenadas esféricas que ele fez, né? Ele é algo do tipo P elevado a T menos 1, dp. Mais termos devido à integração angular. Quer dizer, multiplicado por termos devido à integração angular. É que no fundo a primeira integral que não diverge quando você joga o P para cima é quando tem P elevado a 2 no denominador, né? Dali para baixo vai convergir quando o P explode.
E a estranhinha é o dp sobre p, né? Mas é uma divergência Que logarítmica. diverge devagar, mas diverge, né? Não, ela é a única que é um pouco menos intuitiva quando. Mas é super estranhinha. A igualdade aqui é necessária devido à divergência logarítmica. Você disse certa vez, o Ela também fala muito, de que a gente consegue usar a simetria do problema para poder tratar e melhorar esse quadro que é um quadro pessimista, né? Que é o quadro da contagem de potência. A gente vai ver isso quando a gente fizer a QED. Você vai fazer as identidades Ward? Sim. Então aproveita e faz as 9 Taylor, porque o Não, Prometheus não isso faz. daí- não, pô. isso daí é Tô brincando. Para poder melhorar do delta igual a zero para o menor que zero é diferente, porque parece que é mais fácil tratar uma divergência calma, que nem a do logaritmo, do que uma divergência brutal, que nem um P4. É mais fácil sair do zero para o menos 1, ou é igualmente? Não faz diferença. Eu estou entendendo. Se você tem um gráfico que é divergente com delta igual a zero, aí você tenta buscar pela simetria um jeito dele, de ver se ele não é delta igual a menos 1. Não é mais fácil de achar do que de um delta igual a 4 você ter esperança de conseguir, usando simetria, fazer ele ficar delta igual a menos 1? Ou não é relevante isso? Não, a ideia não é você usar a simetria para o gráfico ficar convergente. Ah. Mas você relaciona divergências de gráficos diferentes. Você pega um gráfico que é quadraticamente divergente e transforma ele em logaritmicamente divergente. Eventualmente pode ficar até convergente. Mas no caso das identidades de Ward na QED, por exemplo, se eu não me engano, é isso que acontece. Você pega um gráfico Só melhora, mas não quadraticamente- resolve. Só melhora, mas de qualquer forma você vai ter que renormalizar um gráfico, algum gráfico. Basicamente o que isso diz é que numa teoria de calibre, a renormalização de diferentes vértices não é independente. A renormalização de um vértice está relacionada com a renormalização de outro tipo de vértice. Entendi. Devido à simetria. Só dar um pitaco, não sei se está certo não, mas tentar só o que ele falou ali, o Felipe. Eu acho que às vezes quando você fala em tratar nesse sentido de sair do mais 4 por menos 1, do 0 por menos 1, me parece que depende se a teoria tem simetria ou não. Pode ser que você tenha uma divergência maior do que no outro caso, mas não tem simetria real. Então não tem dessa de o que é mais fácil. Depende se aquele sistema tem simetria. Saquei. Sim, sim. Entendi o que tu quis dizer. Entendi o concordo. Bom, mas. Ok? Mais alguma dúvida? Bom, aí é o que eu falei, né? Ainda falta agora para você poder falar alguma coisa do ponto de vista de renormalizabilidade, ainda falta você usar aquelas relações topológicas que, usando relações topológicas, você consegue eliminar o número de linhas internas em função do número de linhas externas e do número de vértices. E no final das contas, o que você vai obter, usando relações topológicas, Tem. Topológico, né? usando relações topológicas, a gente pode escrever o nosso delta, o grau de divergência superficial, em termos de alguma constante, tá ok? Provavelmente essa constante é a dimensão do espaço-tempo, mas uma somatória, digamos aqui, uma somatória em I. Isso aqui significa somatória sobre diferentes tipos de pernas externas, tá ok? Alguma constante gama vezes o número de pernas externas de um dado tipo I. Okay? Você pode ter mais de um tipo de campo no seu modelo, então pode ter diferentes tipos de pernas externas. Mais um somatório, digamos aqui em J, alguma constante beta vezes o número de vértices. Ok? A forma genérica é essa daí. E cabe agora olhar no modelo a modelo e determinar quem são essas constantes. Ok? E aí a gente pode. Eu tinha colocado uma classificação de acordo com essa teoria, sendo renormalizável ou não, a gente pode falar da renormalização dos acoplamentos em si. Se você tem um acoplamento em que, por exemplo,
dado um acoplamento associado com um tipo de vértice, desculpa, aqui está com J, né? J é J. Dado um acoplamento associado com um tipo de vértice J, se o beta J for igual a zero, esse acoplamento é renormalizado. Acoplamento renormalizado. Significa que você pode curar as divergências dele com um número finito de contratermos. Se você tem um acoplamento, aqui, é claro, desconsiderando situações que você pode ter alguma simetria para melhorar o problema, né? Já pensando que você já fez tudo que você poderia fazer para melhorar a situação. Um acoplamento em que você tem um acoplamento em que essa constante beta J é maior do que zero, é um acoplamento não renormalizado. Já mencionei isso na semana passada. Você vai ter novas divergências a cada ordem perturbativa, você está aumentando o número de vértices, ou seja, o delta está crescendo com o número de vértices. Então você está aumentando delta a cada ordem perturbativa, então você está trazendo novos tipos de divergências, que precisa de novas, pode acabar trazendo novos contratermos que não estão na Lagrangiana, na Lagrangiana é aquela discussão que a gente já mencionou hoje. E por fim, um acoplamento em que você tem beta J menor do que zero, é um acoplamento superrenormalizado. Que vai produzir resultados finitos a partir de uma certa ordem perturbativa. A gente comentou sobre ele na aula passada também. Uma teoria ela é dita renormalizável se todos os seus acoplamentos se encaixam nessa categoria. Ok? Se você tiver um acoplamento nessa teoria, já é suficiente, nessa categoria, já é suficiente dizer que sua teoria não é renormalizável. Ou você exclui esse acoplamento, paga o preço por isso, ou você vai estar com uma teoria não renormalizada. E na semana passada eu cheguei a fazer também o cálculo do grau de divergência superficial para uma teoria lambda φn, só que eu levei em conta só um tipo de acoplamento, lambda φn. Só que a gente pode fazer também, vou pegar aqui um exemplo, a gente pode considerar uma lagrangiana do tipo 1 sobre, em d dimensões, tá? 1 sobre d mi φ menos m2 sobre 2, φ2, e ao invés de considerar só um monômio de autointeração, vou considerar uma autointeração polinomial. Um certo somatório de n indo de 3 até um certo valor máximo aqui, lambda n, um acoplamento para cada uma das interações, um fator n fatorial por conveniência, φ elevado a n. Ok? Nesse caso aqui, o propagador, o regime ultravioleta, se comporta como 1 sobre P2. Então, basicamente, a gente tem I2. O propagador tem nada a ver com a interação. Nada a ver com a interação. Então, o I2 é diferente de zero, é um gráfico arbitrário, enquanto todos os outros Is, IK igual a zero, para cá é diferente de zero, de acordo com aquela notação nossa. Com relação aos vértices, a gente vai ter VL igual a zero para L diferente de zero, a gente não tem nenhum acoplamento derivativo. Ok? Logo, os vértices não dependem do momento. E por sua vez,
V0 é diferente de 0. Só que a gente tem vários tipos de vértices. Embora todos eles não dependam de momento, não envolvam derivadas, a gente tem um vértice associado com alteração φ3, um outro vértice com alteração φ4 e assim por diante. A gente vai denotar cada um desses vértices, o número de vértices, o número de cada um desses vértices, vai colocar um índice novo ali. Então, por exemplo, você tem um vértice φ3 que está associado com lambda 3 fatorial φ3, isso daqui vai ter um certo número V0, 3. Um vértice φ4 que está associado com lambda sobre 4 fatorial φ4. O número de vértices no dado gráfico vai ser V0, 4, assim por diante. Tá ok? O ponto é que o número total de vértices, que é o V0, é a soma de todos esses vértices individuais. Então é a soma de n indo de 3 até um certo valor máximo, V0n. Tá ok? Onde V0n é o número de vértices associado com o acoplamento φn. Tá ok? Bom, então usando essas informações, e além disso, isso daqui eu não vou fazer com detalhe não, usando essas informações, e além disso, bom, vai ter que usar uma relação topológica associada com esse tipo de interação. Basicamente a relação topológica vai ser 2 vezes o número de linhas internas mais o número de linhas externas. Isso daqui vai ser igual a n de 3 até n vezes o número de vértices. Tá ok? Porque cada linha interna está ligada a 2 vértices, cada linha externa está ligada a um vértice, e cada vértice do tipo n está ligado a n linhas. Ok? Então a gente tem uma relação topológica desse tipo. Usando isso daí junto com as informações que a gente já tinha obtido antes, a gente tem o grau de variância superficial, vai ganhar essa forma aqui. D menos 2 sobre 2 vezes o número de linhas externas mais uma somatória em n, indo de 3 até um certo valor máximo, D menos 2 n menos 2 vezes D, isso daqui dividido por 2, V n, V0n. Tá ok? Os acoplamentos renormalizáveis são aqueles em que isso daqui é igual a 0. Então, acoplamentos renormalizáveis são aqueles em que n é igual a 2D sobre D menos 2. Esses são os acoplamentos renormalizáveis. Os acoplamentos não renormalizáveis são aqueles em que em que isso daqui é positivo. Então n é maior do que 2 vezes D sobre D menos 2. Aqui é um acoplamento não renormalizável. E um acoplamento super renormalizável é um acoplamento em que n menor do que 2D sobre D menos 2. Esse aqui é um acoplamento super renormalizado. Ok? Em D igual a 4, o único acoplamento renormalizável é o lambda φ4. Em D igual a 3, o acoplamento renormalizável é o lambda φ6. Só lambda φ6? Isso, é o lambda φ6. E você tem acoplamentos super renormalizáveis abaixo disso. φ4, φ3, φ5. Ok? Conforme você vai subindo a
A dimensão, se eu não me engano, a gente tinha concluído na semana passada que acima de 6 você já não tem mais, de D igual a 6, já não tem mais nenhum acoplamento renormalizável. A gente chegou a uma conclusão desse tipo. Porque acima de D igual a 6, o primeiro acoplamento renormalizável já ia dar abaixo de Φ3, então já entra no termo de massa. A gente está considerando só coisas polinomiais, né? Não tem φ elevado ao número fracionário. Então, está aqui um exemplo de contagem de potências. Tem uma relação bastante interessante entre esse critério de renormalizabilidade e a dimensão canônica de massa da sua constante de acoplamento. Vamos olhar isso aqui rapidinho. Vamos olhar para a questão de renormalizabilidade versus dimensão canônica de dimensão de massa. Basicamente, a gente vai ver que, olhando assim, se você olhar para a dimensão de massa do acoplamento, você já consegue selecionar se seu acoplamento é renormalizável ou não. Não precisa fazer essa conta toda da contagem de potência. Okay? Para isso a gente nota o seguinte. Bom, o primeiro ponto que a gente vai observar é qual é a dimensão de massa de uma lagrangiana em D dimensões. A dimensão de massa de uma lagrangiana em D dimensões é massa elevada a D. Ok? Então, a dimensão de massa de uma lagrangiana em D dimensões eu vou colocar como sendo a dimensão do espaço. Dimensão do espaço. Definindo. Não, ação é adimensional, ação envolve D, ação envolve... Espero que se você não tivesse me falado essa primeira vez, eu também fiquei... Isso aqui, né? Sim. A ação é adimensional. Assim. Certo? A ação tem dimensão de H cortado, que a gente vai igual a 1. Não, sim. Então é adimensional. Eu não sabia disso. Isso daqui tem dimensão... Isso daqui tem dimensão de massa menos D. Porque distância da dimensão inversa de massa. Ah, tá. As nossas unidades. Certo. Cortado igual Das nossas unidades. Então isso daqui tem que ser... Isso é adimensional, a lagrangiana tem que ter dimensão de massa. Certo? Isso daqui faz com que o campo em D dimensões, vamos olhar para o termo cinético. O termo cinético é algo da... O termo cinético, digamos aqui, o termo cinético ao quadrado, ele tem que ter dimensão de massa D, para já dar a dimensão da lagrangiana, certo? Só que isso daqui envolve a dimensão de uma derivada ao quadrado, derivada tem dimensão de massa, então a gente tem duas vezes, quer dizer, 2 mais a dimensão de massa do campo ao quadrado é igual a D. Certo? Então, o campo ao quadrado tem dimensão de massa D menos 2 e, portanto, o próprio campo tem dimensão de massa D menos 2 sobre 2. Quando tem um termo de massa, é mais fácil usar ele, né? Também. Mas não tem, mas se tiver... Eu diria que é melhor usar esse termo. Porque sempre Pra tem. para você verificar que esse parâmetro tem dimensão de massa de fato. Ah, saquei. Porque o que garante que esse aqui tem dimensão de massa? Você tem razão. Isso daqui a gente tem certeza que tem dimensão de massa. Porque a gente está chamando de massa, não necessariamente deve ser uma massa. Mas aí se você vier aqui, você vai ver com aquele resultado, você vai ver que o N tem dimensão de massa. Show, concordo contigo. Então, dimensão de massa do campo é D menos 2. Afinal, a gente chamou aquilo de massa porque a gente quis, né? Isso, Não, então então tá tudo bem. é. Então, para um termo desse tipo aqui agora, vamos lá, um termo desse tipo, lambda N, φ N, isso daqui tem que ter dimensão de massa D,
certo? Da dimensão de massa da lagrangiana. Só que isso daqui é igual à dimensão de massa da constante de acoplamento mais n vezes a dimensão de massa do campo, certo? A dimensão de massa de um campo elevado a n é n vezes a dimensão de massa dele. Ok? É igual a d. Usando esse resultado aqui de cima, a gente conclui que a dimensão de massa da constante de acoplamento é igual a 2 vezes d menos n d menos 2 sobre 2, certo? Ou ainda, menos n d menos 2 menos 2d sobre 2. Só uma frescurinha desnecessária ali. Tá ok? Só que olha só quem aparece aqui. Esse termo está aqui. Ou seja, o grau de divergência superficial de um dado gráfico, uma teoria polinomial daquele tipo ali, vai ser d menos 2 sobre 2 número de pernas externas menos o somatório em n indo de 3 até n, dimensão de massa de lambda v n. Ou seja, se você tem um parâmetro adimensional, delta independe do número de vértices e esse acoplamento é renormalizado. Se você tem um parâmetro com dimensão de massa positiva, delta vai diminuir com o número de vértices. Então você tem um acoplamento super renormalizado. E um acoplamento com dimensão de massa negativa, delta cresce com o número de vértices, então você tem um acoplamento não renormalizado. Acoplamento com dimensão de massa positiva. Bom, positivo eu não conheço nenhum exemplo muito interessante. Dimensão de massa é F3, né? Se fosse uma lambda F3 em 4 dimensões, mas... Mas como você vê a dimensão, olhando para a lagrangiana, você vê a dimensão de massa do acoplamento? Pô, no caso... Não, depende da natureza da constante. Primeira coisa que você determina é a dimensão de massa do campo. E aí você olha para um termo de acoplamento e vê qual que tem que ser a dimensão de massa do acoplamento. Por exemplo, lambda F4. Tem Ou 4 se você- dimensões, sabe que tem que dar 4, né? Aí tu já tem φ, se você calcular a dimensão, dá 1. Aí tu, pô, a lambda não pode ter dimensão, porque o φ4 já carregou as 4 que tinha que ter. Ou você, se esse acoplamento está denotando alguma coisa física, se tem alguma contrapartida física mesmo, olha para a dimensão daquele número. Por exemplo, você pega a teoria de Fermi para interações fracas. Você vai ter lá a constante de Fermi. A constante de Fermi ela era determinada fonemáticamente. E tinha a dimensão inversa de massa, ao quadrado. Portanto, a teoria de Fermi das interações fracas é uma teoria das interações fracas, é uma teoria não renormalizada. Você pode ou ver experimentalmente isso, ou... Bom, você tem que saber o que você está descrevendo, né? Mas olhando para o campo você tem tudo, calculando a dimensão de massa. Você olha para o termo cinético, você calcula a dimensão de massa do campo. Você precisa então a dimensão de massa do campo. Só isso. E aí como E a você dimensão? sabe dos campos, né? Você tem que saber a ordem do polinômio. Isso. Eu estou tentando fazer uma conexão do que eu tinha assim, estudado no tempo que calcular, se olhar para a função de 2 pontos do campo e calcular uma. Que o livro chama scaling degree, o grau de escala. Aí eu estava tentando fazer conexão com isso, mas eu acho que deve estar por aí. Entendi. Mas eu também estudei relativamente pouco, eu estudei poucas coisas que eu estava sem tempo hoje. Não, mas se você sabe qual é aquela fórmula que a gente costuma encontrar do delta envolvendo o E e o V, se você tem uma função de 2 pontos, quer dizer que tem 2 pernas externas, né? Ou estou falando besteira? São 2 pontos, tem 2 pernas externas. Aí você já matou o E. Você sabe sua dimensão, você sabe o D.
Aí você tem que olhar só qual é o componente que você está interessado, para saber se diverge ou não. Não, mas a discussão aqui não é nem se o gráfico diverge ou não. A discussão é, olhando só para a dimensão de massa, você consegue saber se a teoria é renormalizada. Estou falando em relação ao que ele falou. E eu estou falando de 2 pontos. Analisar o que ele está falando mas de 2 pontos. nem era temporalmente ordenado assim. Entendi. Você calculava, você olhava, você pegava os campos que você estava. Aí você calculava esse grau de escala sem temporalmente, só o valor esperado do produto do campo no vácuo. Aí com isso, você conseguia um número, aí falava de um número que, se fosse... Você conseguia um número que estimava a divergência. Aí eu estou tentando fazer a conexão, mas... Tem algum nome para isso, se você pegar valor esperado do vácuo de φ1, φ2, sem ordenamento temporal? Dá para relacionar com... Não, cara, se não me engano é a função do Eichmann, né? Dá para relacionar ela de uma forma simples com a função de 2 pontos? Esse é o produto... Só falta ordenar, né? Só que tu já tomou sanduíche. A fórmula informal é uma heaviside, né? Isso. Tipo, uma heaviside vezes outra, mais outra, depende, se for 2 pontos, né? Entendi. Porque a heaviside ela vai matar quando um tempo for menor do que o outro. Mas ela pode entrar no sanduíche sem problema, né? Tá de boa, então não é problemático. Bom, mas então, essa é a relação entre dimensão canônica de massa de um acoplamento e a renormalizabilidade desse acoplamento. Esse tipo de discussão é apresentada como se fosse absoluto por aí, mas não necessariamente. Você pode ter que rever essa contagem aqui se você permite acoplamento que permite propagador que cai mais rápido que 1 sobre P2. Por exemplo, se você tem um acoplamento um propagador que vale tipo 1 sobre P4, um acoplamento com dimensão de massa menos 2 é renormalizado. Você pode fazer uma teoria renormalizada a partir disso. Vai ter que lidar com outros problemas, mas... Um acoplamento que cai um propagador que cai com 1 sobre P4 em 4 dimensões. Em 4 dimensões. Se você tiver um acoplamento com dimensão de massa menos 2, você pode ter uma teoria renormalizada. Bom, eu comentei no caso da teoria de Fermi, que tem a constante de Fermi. A constante de Fermi tem dimensão de massa menos 2, a constante de Newton também. Por isso que a gravitação não é renormalizável se você tratar a teoria de Einstein como uma teoria de campo. Você tem que lidar com um acoplamento com dimensão de massa negativa. O problema é que os propagadores em gerais eles sempre têm potências positivas de momento. Né? Oi? Esses acoplamentos. O vértice, isso. Aqui, por exemplo, em 4 dimensões, digamos que esteja tratando em 4 dimensões. Em 4 dimensões, você tem um acoplamento desse tipo, que é renormalizável, tá ok? Por quê? Porque esse cara aqui é adimensional. Se você coloca um acoplamento desse tipo aqui, um lambda til φ3, esse cara vai ter dimensão de massa positiva. Então é um acoplamento super renormalizado. Mas se você colocar um φ3 desse tipo, digamos, um certo G, φ derivada. Vamos fazer a conta aqui. Bom, em 4 dimensões o campo tem dimensão de massa. O campo escalar tem dimensão de massa. Então aqui a gente tem massa quinta. Então isso daqui tem dimensão de massa menos 1. Basicamente isso daqui vai ser traduzido num termo P2 no gráfico de Feynman, P2 no numerador do gráfico de Feynman, e vai estragar com a renormalizabilidade. O problema da gravitação é esse, inclusive. Você vai ter acoplamentos desse tipo. Potências de campo vezes derivadas. Porque está acoplando tensor de energia e momento com campos. Tensor de energia e momento traz parte cinética. Já viu acontecer alguma vez do propagador da potência em cima? Propagador de potência em cima. Isso daí
você, É artificial demais. você teria que ter um terminal local para isso, né? É. Porque potência, lembrando que se você lembra de propagador, é o inverso desse operador, um operador que aparece sanduichado entre campos, você tem uma potência em cima, você precisa de um terminal local. Se você tiver um termo de tipo, digamos que a sua lagrangiana envolva um termo de tipo 1 sobre D'Alembertiano φ. O propagador vai trazer P2. E aí, como é que você vê que é não local? Desculpa, Não, se não local é o 1 sobre D'Alembertiano. Não localidade Por daí. que você chama de não local? Isso que eu não... Porque como é que você opera com um termo desse tipo aqui? Isso daqui é interpretado como sendo a função de Green D'Alembertiano. Então, esse objeto aqui é uma função de 2 pontos. Ah, entendi. Então, para definir a atuação de um objeto desse tipo, você precisa de uma função de 2 pontos. Entendi. Então, é um terminal local nesse sentido. Agora entendi o que você quer dizer. Obrigado. É o que a gente vai fazer lá. A gente vai botar raiz. Vamos saber, né? Ainda tem uma raiz aí. O outro ali trabalha com formação axiomática e vai bater na gente. Não, claro, não. Bom, Ele já aceitou falar pra quanto vale uma série divergente, cara. Depois o cara aceita isso, ele já tá marcado já. Tá marcado já. Eu não tenho conhecimento Tem que para conhecer o gestar nada, eu só aceito. Eu tenho que convencer o Chalca a tirar aquele vídeo daquela discussão nossa sobre convergência, que eu falei tanta besteira naquele dia. Se alguém lá na matemática ver isso, acho que, porra, caça no pão. Cola mesmo que a gente manda pra e-mail lá. Se o Bernardo vê aquilo, institucional se o ainda. Bernardo vê aquilo, ele manda caçar de fogo. Deixa eu ver, eu acho que... Bom, por enquanto acho que é isso sobre... Eu tinha pensado em fazer alguma coisa sobre contagem de potências em outras teorias ainda, mas eu vou deixar isso para falar de todas as teorias. Deixa eu ver se o problema que você enfrentou para tentar achar a fórmula geral foi aquela relação ali, né? Porque a primeira do segundo quadro, né? Isso. Porque você não sabe quanto se tiver mais de um tipo de campo, né? Aquela ali ela é dependente do modelo. Ela fica feíssima, né? Sim. Quantos Tem que campos pensar em são? todos os tipos de vértices que você pode ter. Que o N vai mudar, né? Se for Sim. chance. Saquei. Bom, eu tinha pensado, vou deixar para falar um pouco mais, por exemplo, contagem de potência com teorias fermiônicas, porque você tem uma teoria tipo QED, por exemplo, o campo bosônico, em 4 dimensões tem dimensão de massa, o campo fermiônico tem dimensão de massa 3 meios. Então, tem uma sutileza a mais na contagem de potência. Nada muito problemático também, mas deixa isso para outro momento. A gente pode ver também depois por que a gente não pode colocar um termo tipo interação de Fermi. Basicamente está associado com a ação de acoplamento com dimensão negativa. Mas a gente pode ver isso explicitamente depois. Porque a gente pode colocar um Φ4, mas não pode colocar um Ψ4. Por exemplo. Um Ψ barra Ψ ao quadrado, né? A gente pode colocar um Ami a quarta. Isso pode. É invariante de gauge. Quer dizer, não é invariante de gauge, mas está valendo do ponto de vista de contagem de potência. Mas deixa isso mais para frente. Vou começar agora a falar do que seria o segundo ponto daquele programa de... Deixa eu fazer uma pergunta só assim, não precisa responder, só. Você tem uma teoria escalar bonitinha, e aí vamos supor que você tenha, por exemplo, algum tipo de quebra, ou explícita ou espontânea. Poderia acontecer dela deixar de, por exemplo, quebra espontânea no nome da F4, se você tem um termo de massa M2 negativo, você tem aquela situação de você ter um vácuo degenerado, você tem que escolher um, e aí você tem uma teoria que, pelo power count, é renormalizável. Poderia acontecer dela quando você faz o shift no campo, ela deixar de ser? Tu já viu algum caso disso? Você tem uma simetria lá, você não, peraí, a simetria... Se a questão for só escalar, acho que não. Porque basicamente você está shiftando o seu campo, você não vai criar um termo de potência mais alto. Você não vai criar um termo Φ6, por exemplo. Mas a questão da renormalizabilidade de teorias com
quebra espontânea de simetria não é tão trivial. Tem uma teoria de Young-Mills, você tem a prova de renormalizabilidade antes da quebra, após a quebra você tem outra discussão sobre Entendi, tem renormalizabilidade. que refazer a discussão Sim, eventualmente. é. Inclusive, tem uma dependência de gauge, de quando você consegue fazer isso ou não. Talvez, eventualmente, no segundo curso a gente consegue trabalhar sobre isso. É coisa que a gente É estuda, só curiosidade mesmo, né? mas pode... Tipo, quanto que você Criar consegue uma coisa. segurar a renormalizabilidade, sabe? Se você mexer na teoria, sabe? Bom, então vamos começar agora a discutir o segundo ponto daquele programa de renormalização perturbativa, que basicamente diz respeito à parametrização das divergências em termos de algum regulador. Eu trouxe aqui uma listinha de métodos de regularização. Vou colocar só uma lista aqui, caso depois vocês queiram procurar por alguns outros. O primeiro método, que eu acho que cronologicamente foi o primeiro método a ser introduzido, que é o método mais óbvio, né? É o método cutoff, que eu discuti aqui, que basicamente você corta os modos de Fourier acima de um dado valor, você introduz um corte acima do qual você não está calculando, mas é integral. A gente tem o método de Pauli-Villers. Pô, mas aqui, o método de corte não é só cortar, né? Tem que fazer alguma coisa, porque senão quando tomar o limite explode. Não, a gente tem que renormalizar. Aqui é parametrizar a divergência. Ah, é regularizar Isso, não é só não, parametrizar. regularizar isso, É parametrizar. sinônimo de parametrizar. Assim, É separar o seu infinito. Saquei. Tá? Aí você renormaliza de forma que o resultado final das funções de Green, por exemplo, seja independente do seu regulador, então você pode tomar o limite à vontade. Mas a forma de renormalizar não está dentro do método. Não. Entendi. Não. Aí tem o método de Pauli-Villers, que acho que foi o segundo método a ser introduzido. Você vai discutir esses dois aí, e mais dois ainda. O Pauli-Villers está baseado na introdução de campos, de novos campos, com estatística oposta, que acaba levando um sinal oposto no propagador. Você cancela a divergência devido a essas. Você tem um termo divergente, outro termo com o mesmo tipo de divergência com sinal oposto, você cancela essas divergências. Ok? Esse é o método de Pauli-Villers. A gente vai discutir mais detalhes. Tem o método de Slavnov. Não é Slavnov inteiro. Esse é um pouco menos conhecido. O Elahelder explorou bastante esse método no curso de funções beta no ano passado. Vou falar bem superficialmente dele, se vocês quiserem olhar em mais detalhes no curso do Elahelder. Ele tem algumas limitações, porque ele não regulariza todos os gráficos, mas ele tem vantagens quando você pretende trabalhar com teorias quirais, onde a definição do gama 5 é um pouco mais sutil, depende da dimensão. Então, o método de regularização dimensional pode não ser aplicável, mas eu recomendo o curso do Lael para olhar isso com mais detalhe. E a gente tem um método de regularização dimensional. esse aí, Felipe, você matemática, você vai adorar. Não, esse aí Esse aí claro. você vai adorar. Esse é o do bolinho de viagem. Esse é o método de viagem. Né? Esse é o que Nem me fala, vou fez falar. sucesso, né? É o que funcionou é o que se mostrou adequado para provar a renormalizabilidade de teoria de Young-Mills, por exemplo. Aí tem toda essa discussão aí de quem fez, quem não fez. Mas é daquele senhor ali naquele quadro, de Jean-Biage do bolinho. A gente vai discutir, e todos eles, essa aqui a gente vai discutir em mais detalhes. Aqui a gente vai trabalhar com esses quatro aqui na aula de hoje. Esse daqui a gente vai
fazer com mais detalhe. Ok? E além disso, tem outros que eu não vou abordar aqui, mas por exemplo, tem a regularização analítica. Eu sei que antes deles chegarem na regularização dimensional, Molinho e Jambiage também estavam bastante interessados nesse método aqui. Não sei se foi proposta deles também, talvez tenha sido, mas está associado com uma mudança no propagador, deslocar o polo do propagador, fazer uma expansão em termos de um parâmetro a mais que você introduz. Acho que isso daqui não vai muito para frente não, mas existe. Ok? Além disso, tem a chamada regularização point splitting. Point splitting. Splitting tem 2 T's, né? Tem alguma letra? Eu acho que tem 2 T's. Que é um método de regularização no espaço das posições. Okay? Todos esses métodos eles trabalham no espaço de Fourier. O método point splitting ele lida com os campos quânticos no espaço das posições, então ele encara o problema do seguinte ponto de vista: você tem um problema de estar multiplicando distribuições avaliadas no mesmo ponto. Então ele pega um dos campos e faz um shift no argumento dele. Separa o ponto em que você está fazendo a multiplicação e depois trabalha com isso. Mas ele é um método menos comum pelo fato de trabalhar direto no espaço das posições. Ok? E por fim existe também o método de regularização via função zeta. Via função zeta. É só pra vocês aí que são gente de olho. Oi? Cara, recentemente eu estudei um pouquinho isso aí, que eu acho que, não sei muito bem como que funciona esse método, mas eu sei que existe uma forma de você escrever aquela correção a um loop da ação efetiva, lembra do meio, do traço, do log, do derivado de segunda? Você consegue escrever isso daí em termos de uma função zeta de operadores, então você tem que lidar com regularização disso. É extremamente trivial, né? Trivial. Função zeta já é coisa do demônio. Primeiro ciclo da graduação. Sei que o pessoal de computação quântica mexe com isso. Eu lembro que você mostrou pra mim naquele livro lá que você estava folheando, eu lembro que tinha. Naquilo lá mesmo. Foi naquilo lá. Eu vi recentemente, eu estava discutindo recentemente com o Anderson, a gente ficou um tempão discutindo, a única coisa, o que a gente menos entendeu da discussão foi isso. A parte que a gente menos avançou foi essa daí. Mas, bom, essa é a lista preparada pelo Elael, tá? Se estiver faltando algum sobre o Elael, reclama com ele. Pô, comparado com os 45 modelos de eletromagnetismo, tá lá Tá enxuta essa lista. Só tem 7. Só tem 7. Mas vamos trabalhar a introdução desses métodos por meio de um exemplo mais simples. Ao invés de calcular um gráfico de Feynman, vamos pegar uma integral mais simples. Vou pegar essa integral aqui. Essa integral I, indo de 0 a infinito, dx 1 sobre x mais alfa. Então, coloquei esse alfa só para me livrar do problema do limite inferior, tá? Que seria uma divergência infravermelha. Tá? Bom, essa integral aqui você pode integrar isso facilmente. Se você tiver uma integral indefinida, isso aqui vai dar um log de x mais alfa. Só que na hora que você toma o limite x na zero, ferrou. Ok? Então, a gente precisa, vamos bolar alguma forma de tornar isso daí, parametrizar esse infinito. Ok? Primeiro método, que é o método de Katov. Vou começar pelo método de Katov. O que você vai fazer é substituir a sua integral
Basicamente todos eles envolvem trocar essa integral por alguma outra integral que envolve um regulador. Ok? Então o método Katov, você vai pegar essa integral e vai, ao invés de calcular essa integral, você vai calcular uma integral que depende de algum regulador, que é o que a gente chama de Katov. Tá ok? E essa integral que depende desse regulador é definida como sendo a mesma integral, só que de 0 até um certo lambda, dφ de 1 sobre lambda mais alfa. Ok? E essa é a integral, digamos, regularizada. Ok? Veja que no limite em que o lambda vai para o infinito, a gente recupera a nossa integral original, recupera a integral divergente. Ok? E com isso daqui a gente pode calcular. A integral depende de lambda. Ela, basicamente o resultado vai ser um logaritmo de x mais alfa com limites de 0 a lambda, então basicamente vai dar um logaritmo de lambda mais alfa sobre lambda. Ok? Se você quiser, inclusive, você pode expandir isso daqui. Leve em conta que isso daqui é 1 mais log de lambda sobre alfa. Então isso daqui vai dar log de 1 mais... Desculpa, tinha falado errado, tá? É isso, certo? Log de 1 mais lambda sobre alfa. A expansão de log de 1 mais x é, se não me engano, é 1 menos lambda sobre alfa. E assim por diante, né? Não, ou melhor, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o... vamos fazer o seguinte, vamos colocar isso daqui dessa forma, log de lambda mais log de 1 mais 1 sobre alfa lambda, certo? Não entendi o que você fez. Não, fizer. Está querendo usar a propriedade do log? É. Então, às vezes, tem que ficar Aqui vai ter que ficar... Bom, aqui tem que ficar isso aqui, né? Log... Você pode fazer isso log de 1 mais log de lambda sobre alfa. 1 mais alfa sobre lambda. Ok? Sobre alfa. Certo? Eu posso tirar esse alfa daqui e trazer para cá. Ok? Então isso daqui fica log de 1 mais alfa sobre lambda. Ok? Agora sim, né? Então, isso daqui é igual a log de lambda sobre alfa mais... aí agora sim, expande isso daqui, vai dar 1 menos alfa sobre lambda, bom, mais termos de ordem 1 sobre lambda ao quadrado. Ok? Então, no limite em que o lambda vai para infinito, daqui para frente tudo isso vai a 0, a gente vai ter um resultado finito aqui. Bom, vai ter um resultado finito associado com log de alfa também, só que a gente tem uma divergência logarítmica. Então, conseguimos parametrizar a nossa divergência em termos de logaritmo de um Katov. Ok? Basicamente, o método de Katov é isso. Tem razão para olhar para um gráfico de Feynman isso daí. Simples assim. Pega a sua integral, corta o limite superior e parametriza o resultado em termos da sua divergência. Separa qual que é o pedaço realmente divergente. Okay? Termo infinito mais termo divergente.
Eu acho só que, assim, entendi, só que se você tivesse fatorado só o lambda ali, eu acho que ia ficar mais brutalmente claro ainda. Ah, sim, vamos. Deixa eu... Só acho que ia ficar mais bonito, Tirando isso, que não muda nada na verdade, não. Sim, sim. Ah, mas eu acho que também Fica mais bonitinho, né? certo? Bom, e aqui temos da ordem de 1 sobre lambda, ok? Ou seja, para a sua integral, tem esse resultado. Log mais 1 menos log de alfa, mais termos da ordem de 1 sobre lambda. Esse é o pedaço divergente. Esse é o pedaço finito. E aí, digamos que essa integral esteja associada com algum gráfico de Feynman, já feito todas as simplificações necessárias. Aí você vê qual que é o contratermo que você tem que adicionar na sua lagrangiana para cancelar essa divergência logarítmica. Ok? Simples, né? Ele é simples, porém nem sempre ele é útil. Bom, ele é útil no sentido de você poder estimar qual é o tipo de divergência, mas o primeiro ponto de destaque é que ele, de certa forma, ele quebra uma simetria de Lorentz, está limitando o espaço de Fourier, então você está perdendo a continuidade no espaço de posições, se você pegar a transformada inversa de Fourier. Okay? Você pode ter problemas com isso. Está introduzindo uma escala nova ali uma escala com dimensão de momento, dimensão de massa na sua teoria. Além disso, em teorias de calibre, você tem o problema de, se não me engano, no gráfico de alta energia do fóton, se não me engano, quando você calcula um gráfico desse tipo, a gente vai ver isso ainda, mas quando você calcula um gráfico desse tipo, você gera um termo curto. Se você fizer isso via regularização dimensional, regularização de Katov, você vai ter um termo que pede um contratermo do tipo termo de massa. Então, ele tem um problema com simetria de Gauge, né? Na sua teoria.